quiser ver, ouvir, está tudo aqui. Onde está? Está aqui. Você só dá um clique aqui e abre, e aí com seu pão de queijo, a sua Coca-Cola, você pode ler com mais tranquilidade aí, se esse for a tua vontade. Eu já vou começar aqui, então. 099, são 1h23, que tem um pouco de tempo aqui. Conservatório de Cristal de Deus, como eu te falei, são 15 páginas, eu vou ter que passar aqui um pouco rápido. Obrigado por mais um dia. Aqui a irmã sempre começa falando essas coisas, via ataques em áreas. Então, aqui nossa irmã, o que aconteceu é o seguinte, um dos primeiros sonhos da nossa irmã, ela ia muito para o céu, e no céu, quer dizer, ela sempre foi no céu no início, mas o Senhor mostrava as coisas que estavam acontecendo na terra, do ponto de vista, ela olhando do céu, e aqui ela viu uma vez, quando estava no céu, o Senhor mostrou, via ataques em áreas nas quais nem sabia que era fraca, não senti que baixei a guarda. Então, a nossa irmã aqui, igual a todos nós, sempre teve ataque. Para vocês terem uma ideia, isso aqui foi 2013. 2013, para você ver como o Senhor começa as coisas, é muito, muito relevante, ele sabe, né? Quando é relevante para nós hoje em dia ou não. E aqui ela continua falando, Senhor, ainda me apego às tuas promessas, pois sei que és a única esperança. Nunca haverá nada que venha contra você com sucesso. Você é o Criador e autor de todos nós. Cada coisa viva, nada ocorre sem o seu conhecimento. Você é incrível e eu te amo. A partir do momento que você chega a pensar, igual a irmã pensa aqui, e nós somos humanos, né? A gente pensa sobre isso, a gente acredita sobre isso, mas muitas vezes a fé é um pouco abalada, nós somos humanos, né? Mas se você chega num ponto assim no seu coração que você sabe que tudo que está acontecendo aqui, a história do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e dele somente, que é a criação da família de Deus, que ele tem designado com Abba e o Espírito Santo há muito, muito tempo, em criar essa família dele, da qual ele é o primeiro. Se você sabe que tudo aqui é dele, ele foi, criou todas essas coisas, e há realmente, né? Há realmente aquele consolo em cada um de nós, que não é que o inimigo vai vir, vai fazer umas coisas e ficar por isso mesmo. Não é. Ele tem que ter permissão. Ela fala, nada posso fazer contra o inimigo, pois soube quem é forte. Então, aqui o nosso Senhor fala, Erim, sobe para os novos aqui, quando ele começa a ter essa interação com ela, e ele vai tocar muitos assuntos, tá? Em muitos assuntos, eu vou passar, são 15 páginas, nas passagens que ele tem falado, que é muito, muito relevante para todos nós. E aqui ele fala, eu sei que as coisas têm sido difíceis para você, ou seja, para você aí também ouvindo isso no dia de hoje, mas você está segura aqui, ou seja, você está segura com ele. E ela fala, Senhor, há mais do que dizer, as coisas vão piorar? Não, era 2013, né? Ela falou, mas pai, as coisas vão piorar? Aí o senhor deve ter parado, olhado para ela e falado, como é que eu respondo isso com sabedoria? É que isso é escrito em todo lugar na Bíblia, né, mas as coisas vão ficar esquisitas no final de tempos, né? Aqui ele fala aqui mais tarde, não, Erim, eu estou me referindo ao seu problema. O inimigo pediu para peneirar você, mas como trigo, do mesmo jeito que o inimigo pediu Jó, que está claramente escrito na palavra do Senhor, ele agora pediu para nossa irmã, assim como todos vocês, tá, mas o inimigo pede, ou pedia, ele não tem acesso mais ao trono de Deus, mas ele pedia para peneirar você, principalmente quando o Senhor ele vê esse amor que ele tem por você, o inimigo fala, não, peraí, o João, é isso, ele faz isso aí porque você está dando isso, tira isso, ele vai te cuspir na cara. Aí o Senhor fala, tudo bem, vai fazer isso e isso. Então, há essas coisas, tá? Há essas coisas, o inimigo faz isso, ainda mais agora que o inimigo sabe que o tempo dele. Pensa sobre isso, amados. Eu falei isso com minha esposa há pouco tempo atrás. O tempo do inimigo vai acabar por toda a eternidade. Pensa sobre isso. Dá um tempinho e pensa sobre isso. Todos os 6.000 anos que o inimigo recebeu para fazer essas coisas aqui na Terra, acabou. O inimigo agora vai ser condenado, já foi condenado, né? E vai chegar um tempo que o inimigo nunca mais, por toda a eternidade, vai mexer com os filhos de Deus. Esse tempo está chegando. E ele já sabe disso, ele está desesperado para levar, como o Senhor falou, o máximo número de santos com ele. Olha só, olha o consolo que o Senhor tem falado. O que você como filho e filha de Deus, eu vou falar isso mais uma vez, porque às vezes a gente não pensa sobre isso, né?
o que você, como filho e filha de Deus, que tem sido selecionado a ir para o céu e não passar pelo sexto selo, nunca mais, por toda a eternidade, ele terá poder sobre você. Lindo é o Senhor, né? Ele pôs um ponto final nessa história. Você imagina o que esse inimigo tem feito com o ser humano por 6.000 anos, principalmente aqueles que deixaram ele fazer, né? Continuando aqui, ela fala aqui, desesperado, Senhor, ele está pedindo por mim, porque Deus está permitindo mais, o que eu posso fazer? Posso ir até um tribunal aí? Está desesperada, né? O senhor, claro, deu uma risada, porque ele é o nosso advogado, e aqui ele levou ela para uma árvore de frutas. Nossa, essa árvore de frutas no céu, isso é maravilhoso, né? O gostinho de mel dessas. Vou emagrecer mais ainda. Vou ficar lindo, ó. Ele puxou 2 peras e entregou uma para mim, e ele falou, eu sei que você gostou dessas peras antes. E o senhor fala aqui mais sobre esse assunto, ele fala, agora você pergunta o que você... Eu estou indo um pouco rápido, né, Matos? São 15 páginas. Agora você pergunta o que você pode fazer. O inimigo recebeu a habilidade de atacar áreas. Olha só, ele recebeu a habilidade ou permissão para atacar áreas nas quais você havia esquecido o protocolo. Lembre-se que você deixou o mecanismo de bloqueio fora de um documento. Agora, embora o teste tenha sido mínimo, as ramificações para vocês foram medidas por envolvidos. Você vai ver aqui, o senhor vai falar ainda que é isso que o inimigo faz, ele fica de rodeando, procurando uma brecha para te atacar. E ele consegue essa brecha, principalmente se você é igual eu, você tem família que não tem convertidos, ele consegue essa brecha facilmente por causa da internet. Você vai ouvir isso aqui. Ela fala, por que o inimigo foi permitido atacar? Ele fala, o Senhor pergunta para ela, por que foi permitido que o inimigo te atacasse? Ele tem que ter a permissão, ele tem que ter a legalidade, tá? Tem que ter, não vai chegando para na mão, não. E o Senhor falaria, veja os métodos que o inimigo usou. É interessante, ele escolheu isso aqui, para falar isso aqui, amados, sábado passado, para passar para vocês aqui hoje. Olha só como é que ele sabe o que acontece com todos os filhos dele ao redor do mundo. Todos nós estamos passando por isso aqui. Como o seu pastor e a pastora têm falado aqui. Veja os métodos que o inimigo usa. Eletrônica, correto? Tecnologia. Agora eu te disse para proteger sua casa e lembrei-me sobre as portas abertas. A tecnologia, a sua internet, abre portas. Continuando aqui, passando aqui mais para frente, ela fala, Senhor, eu pensei que você estava se referindo a preparar nossas casas. O Senhor fala que sim, mas ouça o que acabou de dizer, por favor, repita isso. O Senhor fala assim, Arim, lembre-se de que a estratégia do inimigo segue o mesmo padrão, mesmo ele apenas usa meios diferentes. É a mesma coisinha desde o início que ele foi jogado para fora do céu. Ele usa o mesmo padrão, mas ele muda de maneira diferente. O senhor vai falar mais sobre isso. E o senhor perguntou para ela que tipo que ele usou. A irmã fala tecnologia por meio de computadores. O senhor fala como funciona a rede inimiga usando computadores. Aqui é o seu Deus perguntando isso. Se não me engano, teve outra mensagem do senhor que falou que o inimigo que criou a internet. E você vai ver por quê. Ela fala, a internet, meu trabalho foi prejudicado por uma porta da internet. E o senhor fala, muito bom. Agora o inimigo está mais à frente da maioria de vocês, porque está constantemente procurando por portas abertas para atacar através da tecnologia. Eu já passei por experiência aqui de novo, continuo passando, porque eu tenho uma esposa que adora ir para a internet, ver como é que faz comida, como é que faz bolo, etc. Não tem nada de errado com isso. Eu vejo a minha filha fazendo essas coisas também, a coisinha assim inocente, mas é por essas ligações de internet que ele entra. Já tive sonhos sobre isso também, que mostrou o inimigo indo e vindo através da internet. Eu vi isso, o senhor mostrou claramente mais de 2 vezes. Um deles com meu filho, que ele adora jogos violentos, quando ele morava comigo, um inimigo saindo da tela do computador. Olha só, eu vi isso aí, o senhor mostrou isso. Estava na tela do computador, começou a andar e saiu da tela. Mas tem um detalhe aqui, então ela fala assim, ela quer jogar fora a tecnologia, e o senhor começou a rir.
Por exemplo, João, se eu jogar por fora a tecnologia, como é que eu vou fazer a live? Como é que eu vou fazer as mensagens do Senhor? Então, a gente chega no final das contas, amados, que você está na mão do Senhor e põe tudo na mão do Senhor e na mão dele somente. Tem que confiar nele. E é isso que ele vem fazendo com você desde o seu nascimento. Ele permite os tapas e chutes do inimigo até um certo ponto e não permite mais. Senão estaríamos todos mortos. O senhor estava rindo e falou, Erim, em um dia como esse, você não pode funcionar sem ele, sem a tecnologia? Como você se comunicaria? Como é que eu poderia olhar aí, ligar o pastor John, a pastora Nilva e dar um tempo ruim para ele, se não tem telefone? Continuando aqui, o senhor fala, agora o inimigo usou isso como seu domínio, ele é o governante neste formato terreno, mas Deus está no controle, Deus está no controle de todas as coisas. O senhor falaria, tenha paciência, ou havia uma razão para você ter mostrado isso, bem como outras coisas. Eu quero que você se lembre de uma época. Então, teve essa época aqui que ela lembrou, eu vou passar aqui mais para frente, um pouco mais rápido. O senhor falaria, você lembra o que aconteceu? Eu estou aqui na página 4 ainda. Tem um tempinho aqui, e ela fala, o senhor fala que você não podia, mas foi uma violação de confiança, lembra? E aqui ela fala assim, eu sabia sobre fraude eletrônica, porque poucos antes disso, trabalhei para uma empresa de telecomunicações. Então, o senhor está tentando mostrar para ele as táticas que o inimigo usou em uma situação com ela, usando a tecnologia. O senhor fala que o inimigo vigiava o Senhor, o inimigo, amado, o maligno, ele coloca esses demônios só para te vigiar e criar um relatório sobre você e levar para o inferno para mostrar o que você faz, o que você gosta, onde você vai. Há demônios só para isso, amados, para te vigiar e criar relatórios sobre você. O inimigo vigiava e esperava pela oportunidade certa. Você foi uma vítima desse esquema, nada mais. O inimigo foi mais esperto aqui, porque simplesmente estava um passo à sua frente. Isso aqui, o que o senhor está falando aqui para a nossa irmã, é muito simples. O senhor fala que é sábia, é uma coisa sábia. Aliás, eu acho que ele vai falar mais aqui. Você saber o mover do inimigo, é sábio isso. É claro que há, né? Se você vai fazer uma coisa, você sabe que isso vai abrir uma porta ou vai atrair um maligno, você não faz isso, não é verdade? Aí a razão dos remanescentes. O senhor quer os remanescentes o quê? Maduro nesse tipo de coisa? No mundo, no Senhor, no reino do Senhor, maduro, pessoas maduras. Ou seja, não pessoas leigas que andam por aí, que todo mundo muda a cabeça deles. Né? As pessoas, os remanescentes, não mudam a cabeça fácil, porque eles aprenderam pela experiência do Senhor. Então, aqui ele fala que o inimigo está te bombardeando para tentar confundi-la. Se você está confusa, ele pode atacar. Aqui está. Há milhões de portas, o arcanjo Gabriel já falou isso, que ele consegue legalidade, isso aqui é uma delas. Você fica tão confuso, você não sabe o que é o início do fim. Isso acontece, amados. E eu já vi isso acontecendo até mesmo em muitos lugares. Você não sabe o início do fim, o fim do início, e o inimigo vê isso com a oportunidade de atacar, e ele te ataca. E o Senhor continua a falar, esta é uma lição em portas. Ele abre portas. O Senhor continua, agora eu tenho mais para mostrar para você, mas isso é para que você não seja pega de surpresa. Aqui está. Pelos problemas do inimigo. Aqui está a razão que ele ensina os métodos do inimigo. Você não ser pego de surpresa. Há sabedoria aqui, e você é uma filha do rei. Você não está perdida, mas foi encontrada. Passando mais para frente aqui, o senhor fala, Erim, eu não te trouxe aqui para te repreender. Ela sempre pensava que ela ia para o céu, o senhor está com raiva de mim? O senhor está com raiva de mim? O pessoal, não está não. Mas você e seus amigos devem entender os portais de entrada ou portas abertas, pois isso é sabedoria. Então, aqui está.
O Senhor fala, eu falo para você, eu ensino para você, os ataques que o inimigo tem contra você, é para você ter sabedoria e saber o mover desses malignos, você saber quando você está abrindo essas portas, e há milhões de portas, né, amado? Mas quanto mais você aprender, melhor é. E uma delas é, você pensa tanta coisa que você começa a esquecer porque você está pregando a Bíblia. Fica tudo confuso a cabeça. O inimigo vem e te ataca. Essa é uma delas. Mas há sabedoria em conhecer o mover do maligno para te atacar e abrir portas. Seria o contrário, abrir portas para te atacar. Ele não simplesmente vai chegar aqui, entrar e te dar um tapa. Não vai. Ele tem que ter aquela permissão. E para ele ter aquela permissão, para ele chegar no Senhor Jesus Cristo de Nazaré e falar, tá bom, eu vou dar um tapa no João agora, eu vou fazer isso com ele. O Senhor Jesus pergunta por quê. Ele vai falar, eu tenho essa legalidade. Isso não significa que o Senhor vai dizer sim para ele, tá? O Senhor tem falado várias vezes que várias coisas chegou para ele contra a nossa irmã, e o Senhor falou, isso você faz, mas isso outro você não vai fazer. Então, a palavra final é do Senhor. É claro, o Senhor muda isso tudo para o bem, né, amados? Essa é a maravilha do nosso Deus. Tudo isso, tudo que você passa, o sofrimento que foi falado aqui hoje, ele muda isso tudo para o bem. E você cresce nessa intimidade com ele. Olha que maravilha. Tudo acontece para o bem do seu relacionamento com o Senhor. O Senhor continua aqui mais. O Senhor fala, Erim, olhe a história da guerra e as estratégias da guerra. É bom conhecer os esquemas do inimigo. Apenas mantenha-se afastado da participação neles, ou seja, você sabe o que está acontecendo, mas não participe. O Senhor fala, uma coisa é estudar e conhecer seu oponente, pois isso é sabedoria, diz o Senhor, mas outra coisa é sentar-se e socializar com ele. Muitos irmãos fazem isso e não sabem o perigo que isso acontece. E o Senhor fala, toda vez que o inimigo vencerá, toda vez, sempre que você está com essa linha cruzada, ou seja, toda vez que você sentar com o inimigo, ele vai vencer, ele vai te causar um dano. O Senhor fala agora, compartilhar preocupações e informações com amigos sobre lobos é bom, mas apenas não se afaste do redil de ovelhas à noite, pois isso é tolice. Ou seja, o Senhor fala, tudo bem, você pode participar das dores, você pode pedir oração para o outro, mas lembre-se muito bem, sempre volte para onde há segurança, que é os irmãos da mesma fé, os irmãos, ali há segurança. Não fica andando sozinho, que ele vem te comer mesmo. Continuando, o Senhor fala aqui, informação é poder. O Senhor continua, a Bíblia está repleta de informações sobre como lutar contra os esquemas do inimigo. O Espírito Santo irá guiá-la no caminho que você deve seguir. O Senhor continua, essa é a sabedoria divina. Lembre-se, a Bíblia também é estudada pelo inimigo. Muitos cristãos não acreditam nisso. A Bíblia também é estudada pelo inimigo, mas o inimigo não tem o Espírito Santo e a capacidade de ativar as palavras. Ele só pode especular, ou seja, ele é igual às outras pessoas que têm o coração de pedra, como o senhor tem falado aqui, eles leem a Bíblia como um gibi, ou seja, o que você lê é aquilo que você entende. Entretanto, o Espírito Santo está trabalhando na mesma escritura no nível 2, 3, 4, 5, tá? Você vem, abre a Bíblia, lê, já foi falado pelo Senhor várias vezes, você abre a Bíblia, você lê a Bíblia, tá? E tem as escrituras, é um gibi para você. Mas, se você tem o Espírito Santo de Deus, aquela mesma escritura que é o nível 1, o Espírito Santo te dá um entendimento no nível 2, no nível 3, no nível 4, e não para nunca mais. Daí a razão que muitos irmãos, das pessoas, vamos dizer assim, que amam o Senhor, leem a mesma escritura e cada um tem, assim, uma maneira diferente de interpretação. Qual que é a do Espírito Santo? Tem que ter uma experiência para isso, né? Então, aqui está o inimigo, ele lê a Bíblia, mas ele não tem o Espírito Santo para ativar as palavras. Continuando sorrindo aqui, falando aqui, Erim, essa é a última resistência do inimigo. Olhe para o mal
que o inimigo trouxe até mesmo para as suas próprias salas de estar e bem debaixo de seus telhados. Olha só o que o Senhor fala. Instantaneamente ela viu a réplica da terra aparecer e ela percebeu que ele havia me levado para a cidade. Ela começou a ver muitas coisas olhando a ponte de cima de frente. O Senhor fala aqui, Erim, eu estendo a mão para apertar a sua, em preparação para que você saiba que estamos prestes a nos mover. Vou continuar a fazer isso se você preferir. Então aqui ele está indo. Vai ter uma parte aqui que ele fala que o inimigo entra e sai da sua sala de visita a hora que ele quer. Ele vai chegar aqui. Continuando mais aqui, a nossa irmã fala há muito tempo. Deixa eu continuar aqui. O Senhor fala, hein? Deus conhece o que você pensa, o Senhor conhece os seus anseios profundos e a tristeza que você sentiu. Você nunca estava sozinha, mesmo quando você tentou me afastar. Eu conheci o seu coração, eu senti os momentos em que você iria à igreja. No começo, você tinha medo de ir sozinha, mas mesmo assim você foi. As pessoas nem sempre te trataram com bondade e você foi alvo de zombarias e boatos. Isso é, não se enganem na igreja de Deus, tá? Mas mesmo nisso, você foi mostrar o seu amor e gratidão por mim. Ela foi na igreja, mesmo sabendo que ia ser zombada, ia ser boato sobre ela, ela foi para glorificar o Senhor. Maravilha isso, né? É muito, muito lindo isso. Ela fala aqui, a minha própria sala de joelhos. Eu vou passar aqui um pouco mais para frente. O tempo está correndo. O Senhor fala aqui, Erim, o Senhor trata do coração, tudo do Senhor. Ele falou, tudo rescinde do coração, tudo, tudo. Lembre-se da viúva, ele fala aqui, eu te digo a verdade, diz o Senhor, que as coisas mais simples, atos na terra, são aqueles que muitos são lembrados. Coisas insignificantes na terra são significativas para Deus, o seu trono. Agora, sobre a sua adoração, porque um homem é evitado por me adorar abertamente? Você que mais para a resposta dele? Talvez, Erim, mas você sabe aonde adora mais o Senhor? Então, ela falou que várias vezes ela adorava o Senhor na igreja, num lugar, naquele outro. E o Senhor pergunta para ela, onde você mais me adorava? E ela falou que talvez na minha sala, no meu quarto, né, nos meus sonhos. O Senhor falou, não, no seu carro. Devo de parar para ler isso aqui, ela ficou envergonhada. E aqui você sabe que a razão do qual, né? E aqui no carro, ela falou, no carro dela, quando ela está no carro dela dirigindo, ela canta no topo dos pulmões dela, adora o Senhor. No topo do pulmão dela. Quer dizer, ela berra e adora o Senhor, e o Senhor adorou essas coisas que vinham dela. Continuando aqui mais para frente, Erim, eu estava pedindo e orando isso, você está convidada a perguntar, Erim, como eu amo conceder bons presentes, e Deus no trono concede bons presentes para aqueles que o amam. Continuando, o Senhor fala, você está dizendo que há um limite de quantos presentes uma filha do rei pode receber? Onde está escrito que há limites para os dons de Deus? Onde está declarado que existem limites relativos ao céu? Não está em lugar nenhum, né, mano? Ele fala, o Senhor fala a Erim, se você precisa de algo, então peça e receberá. Porém, quando você pedir, não duvide. Continuando mais para frente, desculpa, amado, eu estou indo muito, muito rápido. Eu queria ler essas coisas do Senhor, que é relativo a todos nós que estamos passando hoje em dia, e cada vez mais, antes do raiar do sol, antes do Senhor vir, tá? As coisas vão ficar, como o Senhor falou, a terra vai ficar mais escura, cada vez mais antes do raiar do sol, tá? E eu acredito que tem muito a ver aqui, que o Senhor fala do inimigo, ó. Tá? Aqui o Senhor fala, agora você falou de coisas sobre o seu teto e como o elogio em sua sala é aberto e melhor de quem em qualquer outro lugar. O Senhor continua, eu quero mostrar a vocês a sinceridade dos esquemas do inimigo nas salas de estar da terra, ou seja, na sua sala, dentro da sua casa, na sua sala de visita, sua sala de estar. Isso remonta à porta aberta pela qual o inimigo entra e sai livremente. Algumas portas são óbvias.
O Senhor continua, e outras são sutis e mudam com o tempo. O Senhor está deixando bem, bem claro isso, amados. Eu já ouvi de pregadores dizendo que não, que você ama o Senhor e você adora o Senhor, ninguém entra, inimigo nenhum entra na sua casa. Já ouvi pregador falando isso. Continuando aqui, então vocês sabem que isso não é o que o Senhor está falando, né? A internet é uma grande, grande arma que o inimigo usa para entrar e sair da sua casa. No final de tudo isso, é confiar no Senhor, amados. Confiar na unção do Senhor, confiar na presença do Senhor. Né? Como podemos agir no dia de hoje sem uma internet? Continuando mais para frente. Aqui ela olhando da parte de cima, o Senhor mostrou coisas muito tristes acontecendo na Terra. Eu não vou ler tudo isso aqui, devido, é claro, a crianças que assistem esse canal. Ela viu meninas sendo maltratadas, e certas coisas eu vou passar aqui, eu não vou ler. O Senhor mostrou isso para ela, ela olhando do ponto de vista da Terra, assim, no sentido mais alto. Ela viu tudo isso, ela viu homens fazendo mal com todo tipo de criança ao redor do mundo. Ela viu engano e troca de dinheiro. Eu vi o mal de todos os tipos ocorrendo sobre os telhados silenciosos, nas casas das pessoas. Coisas horríveis e malignas acontecem em silêncio. Quanto mais maligno, mais apertada a teia em torno daquela casa. Eu vi crianças sendo abusadas, eu vou continuar aqui, não vou ler sobre isso, e é coisa muito, muito triste realmente que acontece hoje em dia, e o Senhor sabe de tudo isso. E o Senhor pergunta para ela, seria uma pergunta, mas pai, o Senhor vê tudo isso, e o Senhor não faz nada, ela fala, por favor, Senhor, remova essas pessoas traiçoeiras da face da terra. Ela viu muita coisa suja, né? O Senhor vê tudo isso. Então, Jesus viu como eu estava chateada com tudo isso que ele tinha mostrado para ela. E ela viu países que meninas muito jovens, casando com velhos, muitos idosos, e etc, etc. Não vou ler o resto. E Jesus fala que há um motivo para te mostrar isso hoje. Há um motivo que ele mostrou isso para ela. Agora pega na minha mão, ele pegou na minha mão. É a maneira quando eles vão, o Senhor leva ela para algum lugar. E aqui ele fala, eu o senti pegar na minha mão e apertar suavemente. Instantaneamente estávamos num belo conservatório, no jardim de Deus, como é lindo o jardim de Deus, né? As crianças tocavam música natalina com seus instrumentos, todo lugar foi decorado para o Natal. Eu não tenho ainda o que falar sobre o Natal, mas há muita, muita alegria nessas crianças no Natal. Pelo vidro, as vi crianças brincando lá de fora, havia anjos em todos os lugares. Eu nunca tinha visto uma visão tão bonita em toda a minha vida. Eu estava chorando e até choro enquanto escrevia isso. Esse tópico do Natal, não há tempo para falar isso aqui, mas o próprio inimigo, uma vez o senhor falou, seu inimigo odeia o Natal porque há uma razão boa sobre isso. Né? As criancinhas, o pessoal, a maravilha, se juntam, se alegram, dão glória e graça ao Senhor, não pelo nascimento de Jesus, porque Jesus não nasceu no dezembro 25, mas pelo aparecimento da luz. É isso que é celebrado. Eu vou falar mais sobre isso, talvez algum dia, mas isso aí é uma coisa que o João, depois de um fariseu, de ter um estudo completo de vários livros sobre o Natal, tive de aprender isso do Senhor. Tudo rescinde do coração. Tem muito o que falar sobre isso, vou deixar isso de lado. O que eu posso falar agora é muito cuidado em censurar os seus queridos sobre isso. O meu filho não celebra o Natal aqui em casa por mais de 24 anos. O que eu ganhei com isso? Ele vai celebrar na casa dos amigos. Celebrou já? Se der tempo, eu falo mais sobre isso, só penso sobre uma coisa, tá? Tudo rescinde do coração. Há uma oportunidade para você pregar sobre o Senhor no Natal. É claro, você não vai chegar lá de vestido vermelho e sair falando mas você tem a oportunidade de fazer uma oração, tem a oportunidade de falar uma palavra, etc, etc. Você pode levar isso ao Senhor, principalmente para as criancinhas, né? Não o nascimento do Senhor, mas o aparecimento da luz. Apesar de tudo isso, na mente da criancinha ser uma coisa, tudo rescinde do coração, amados. Qual seria? Tem muito o que falar sobre isso, eu vou seguir em frente, que aqui já tem muito o que falar. O Senhor fala, Querinho, você acha que Deus ama apenas a vítima, ou você não acha que o Senhor fará tudo para a glória
de acordo com seus planos, porque o Senhor ama aquele também que está abusando uma criança. Porque essa pessoa vai vir a ver o Senhor, vai se arrepender e vai ser salva. O Senhor não veio, ele é um médico, ele não veio, amados, para deixa eu tirar isso aqui, ele não veio para aqueles que estão são, ele veio para os que estão doentes, e aqui está a razão, você acha que Deus ama apenas a vítima? Aqui está a razão, amados, amem o perdido. O Senhor continua aqui, bem-aventurado o homem que abandonou o mal e se arrependeu na terra. Aqui está a moral da história. Muitos irão se arrepender quando verem a glória e os milagres do Senhor. Ele já falou isso. E ele mesmo fala, você acha que Deus não está com raiva? Ele fala, bem-aventurado o homem que abandonou o mal e se arrependeu na terra. Ele ama todo mundo, amados, que ele tem criado. Continua, o Senhor fala, Erim, ore por seus filhos, trabalhem junto contra isso. Isso é um devorador. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Nossa, o tempo já acabou. Ainda tem mais 5 páginas. Deixa eu passar mais rápido aqui ainda. Novamente, vocês podem ir lá e ler isso com mais cuidado. E aqui ela estava de pé, então, nesse conservatório de cristal de vidro do Senhor. Como deve ser lindo isso aí, né? Você vai olhar isso aí. Continuando mais para frente aqui, eu sei que o Senhor tem mais coisas. E aqui o Senhor mostra mais coisas no céu para ela. Ela viu... sei que muitas das crianças vieram de épocas diferentes, mas brincaram com crianças que tinham acabado de voltar para casa para estar com o nosso Senhor um dia antes. E você vai ver aqui que isso aqui é uma das coisas que Jesus adora visitar, quando ele não está sentindo muito bem, e ir para esses lugares com as criancinhas. Você vai ver isso aqui no final. Deixa eu ver aqui. E aqui, enquanto as criancinhas brincavam e o agarravam, Jesus acenou para um dos anjos vir até mim. Quer dizer, as criancinhas estão pulando nele, puxando ele, aquele negócio todo. Ele deve estar rindo, aquela coisa toda, né? Eu reconheci esse anjo há muito tempo atrás. O anjo aqui fala, então, eu estava lá ao comando de Deus para manter o seu foco. Assim, minha tarefa é desviar a atenção do mal e focar no bem. E o seu anjo aqui fala, isso não é importante, eu estou apenas honrando para receber essa tarefa, sabendo que Deus é bom, Ele vai permitir ser uma testemunha um dia, Ele vai me permitir ser uma testemunha um dia. Então aqui o anjo está falando com a Erim, enquanto os anjos estão pulando no Senhor, puxando a mão dele, puxando o cabelo dele, a barba dele, e ele aquela alegria toda, né? Aí o anjo foi lá conversar com a nossa irmã. Deixa eu ver mais aqui. Pense e ore agora por aqueles que são próximos a essas crianças, aqueles que ainda não foram para casa, ou seja, aqueles que estão aqui na terra, na mão dos humanos. Muitos que perderam seus filhos sofrem muito, eles estão lutando para compreender a Deus. Quer dizer, aqui está outra dor que tem sido falado aqui, né? Uma dor profunda quando você perde o seu próprio filho. Dor profunda. Eles não sabem onde os seus filhos moram ou como é maravilhoso estar aqui. O anjo falou para ela, ainda há tempo para eles, mas não muito. Vou continuar mais aqui pela frente. O tempo praticamente já acabou. E novamente a página 13. Fiquem à vontade. O anjo deu para ela Salmos 45, Salmos 72 e 46, Salmos 73. No seu tempo você pode ler sobre isso. Eu vou terminar aqui. Evite, o anjo fala aqui. O anjo fala que, Erim, você não deve se preocupar com problemas, o Senhor vai cuidar de você. Aqui está. A confiança nossa tem que ser no Senhor, 100%, porque é impossível, amados, é impossível para nós, vivendo nesse mundo, parar as portas. Há várias. Nós somos humanos, ele fica odiando até abrir uma porta, eles entram. Então, nós temos que colocar toda a confiança no Senhor. Sério? Isso é sério. Ele vai segurar a sua mão como sempre fez. Agora você deve preparar a sua casa e manter as portas fechadas.
Então ela falou, sem tecnologia, só evite que o inimigo tenha acesso e guarde a sua casa, pois isso é sabedoria. O Senhor falou com você sobre outros meios de entrar, você sabe que as aranhas entram durante o frio, você pode detê-lo. Então, aqui está dizendo essas coisas assim, que as aranhas ficam procurando métodos, né, para entrar na casa através de fechaduras e etc, porque a casa está quentinha, né? Deixa eu ver mais, o anjo fala aqui, o anjo termina falando, ele é o Filho de Deus. Olha que lindo o anjo terminando isso aqui. Falando do nosso Jesus Cristo de Nazaré, o anjo fala, ele é o Filho de Deus, Erim. Ele está no controle e ele não está preocupado. Uma hora, vez ele olhou para Erim e falou, você está vendo se eu estou preocupado? Ele perguntou isso para ela. Eu estou preocupado? Erim falou, não. O anjo fala mais do Senhor, ele fica com o coração pesado às vezes. Ele tem coração, amados. Né? Mas este lugar lhe traz alegria, ou seja, o lugar onde ele está lá, as crianças pulando nele, puxando a barba dele, né? Beijando ele, arrastando ele. Ele fala que esse lugar, o anjo fala que esse lugar traz alegria para ele, quando o coração de nosso Deus está pesado. Ele trouxe aqui para mostrar onde ele gosta de passar o seu tempo depois de ver tanto horror. Isso alegra o seu coração. Até para o nosso Deus, amado. Ver tanto horror, tanta injustiça, que ele vai para esse lugarzinho das criancinhas, porque alegra o coração dele. É o seu Deus, amado, nosso Deus. Coração mesmo de geleia. Ele deve estar rindo que eu estou falando isso. A gente tem esse nome aqui, né? Coração de geleia, que a gente ora e chora muito, né? Sim, o coração do Senhor é de geleia, mais do que o nosso, ó. A gente chora por causa das coisas aqui ali que acontecem. O Senhor chora muito mais do que todos nós juntos. O anjo termina falando, ainda há muito que você não entende, continue no seu curso, ele fará tudo o que ele tem prometido, ele removerá os seus obstáculos, removerá você, por favor, não se preocupe. Ele colocou a mão no meu ombro, lembre-se de tudo que você viu e ouviu, aqui ele termina isso. Lembre-se de tudo que você viu e ouviu, você é amada pelo rei, e aqui está o trabalho, o vaso da nossa irmã, que ela é uma escrivã. E aqui está as palavras da escrivã para nós.